É que lendo o livro do Gênesis, aqui no capítulo 1 e capítulo 2, parece que temos dois diferentes relatos da criação, até contraditórios um com o outro, e daí o hiato literário que abre espaço para a sugestão de Lilith. Veja comigo o que está em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, que passo a ler agora. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre os animais selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. À primeira vista, o texto parece indicar que o homem e a mulher foram criados juntos, ao mesmo tempo, do pó da terra num único ato, e que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, que os animais e plantas foram criados antes deles. Pois bem, mas quando vamos para o capítulo 2, verso 4 em diante, parece haver um outro texto diferente, um texto diferente da criação do ser humano. Quer ver? Preste atenção. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O resto da história você já sabe. Deus fez Eva da costela de Adão. Então, somente depois que ele fez Eva é que intentou criar os animais, como vemos no verso 19. A flora, nesse caso, também foi criada depois do homem, contrariando a primeira versão, que coloca tudo isto antes da humanidade. E então, como fica esta situação? Bem, em primeiro lugar, devemos lembrar que o verbo yatsar, que é o verbo para fazer, criar, que aparece em ambos os relatos da criação, ele é importante. Sabe por quê? No segundo texto, isto é, em Gênesis capítulo 2, verso 19, o verbo yatsar está no modo verbal perfeito, mas que, segundo alguns hebraístas, pode ser traduzido como mais que perfeito. Aí o texto ficaria como na tradução da Almeida, revista e atualizada, que lê assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado, etc. Ou seja, uma vez que Deus já tinha formado os animais, ele os trouxe a Adão, e não que ele os formasse a partir daquele momento. Entendeu? Mas eu tenho que admitir que esta é uma solução gramatical possível, mas não conclusiva. Nem todos os especialistas em hebraico a reconhecem. Por isso, eu prefiro trabalhar numa outra linha. A seguinte: considerando o fato de que Moisés foi educado no Egito e que os primeiros hebreus, os primeiros leitores do Gênesis, viveram por séculos no Egito e que o Gênesis tem vários elementos que apontam para uma unidade autoral, eu proporia procurarmos na cultura egípcia, aquela que estava na base do autor, a resposta para esta aparente incongruência. Os relatos egípcios da criação são muito interessantes. Eles são divididos em duas partes. A primeira disserta sobre as forças siderais e a segunda sobre a criação dos animais, plantas e o homem. É justamente por isso que Moisés divide a criação em dois relatórios distintos. Ele fez como os egípcios de seu tempo faziam, porém não por mera imitação. Ele queria mostrar para os hebreus imersos naquela cultura egípcia como seria a verdadeira história da criação. E por isto, os seus dois relatórios, contraditórios para nós, mas didáticos para eles, complementam um ao outro e sem polemizar a versão em si, mas apenas contradizendo a versão egípcia das origens. Percebeu? Quer um exemplo? Muito bem, vamos lá. Quando Moisés distingue a luz surgida no primeiro dia do sol criado no quarto dia, ele quebrou o paradigma de que o sol, ou Atom-Ra, na tradição egípcia, seria a luz do mundo. Quando ele deixa de chamar o sol de sol e a lua de lua, designando-os apenas como luminares, Moisés intenta tirar dos mesmos qualquer conotação divina que pudesse ser atribuída a eles. Assim, no primeiro relato da criação, que está em Gênesis capítulo 1, Moisés corrige as ideias egípcias de forças siderais divinas. E no segundo relato, Gênesis capítulo 2, ele corrige as ideias egípcias de criação do homem, animais e plantas. Percebeu o que fez ali o autor do Gênesis? E se você olhar bem,
Não há contradição entre os dois relatos. No primeiro, foi apenas dito que Deus criou o homem e a mulher, mas não dá detalhes como ele os criou. Já no segundo, ampliam-se os detalhes que não foram ditos pelo primeiro relatório. E isto, como eu disse, obedecia a um estilo literário egípcio usado na época em que Moisés escrevera o livro do Gênesis.